custos. Agora, aquela louca, acabou de dizer que a gente não tem como ter essa resposta e pergunta e custos. Então, a média é 20 mil reais, assim, que gasta de congelamento, né? Porque vai depender da medicação, como a gente já falou dos outros Considerando medicação, casos. As ultrassonografias, o trabalho do fertileuta, o anestesista, a clínica, o congelamento. E depois tem o custo anual de manutenção, isso. Que aí é R$1.000, R$1.500 no máximo. Ano, né? Anuidade. Então, assim, é R$1.500 por ano, dividido em 12 meses, aí se torna uma coisa bem mais irrisória. O negócio é o inicial. É o inicial. É o inicial. E assim, depois desses óvulos, você vai congelar, mas depois você vai ter que fazer a FIV. Isso que é a outra pergunta que elas sempre fazem. É sempre assim, aí eu tive esse custo e aí eu vou precisar usar em algum momento. O descongelamento e a fertilização custa mais 20 ou é menos? Agora que eu já passei por esse processo inicial. Na verdade, assim, a FIV vai custar mais ou menos 20. Porque o maior processo, o custo mais caro da FIV é essa parte que ficou faltando. A primeira parte é apenas um congelamento de óvulo, que é a parte mais barata do laboratório, e a medicação que você vai gastar na farmácia. Então, o que você vai economizar quando você for fazer a FIV, na verdade, é a medicação, que você não vai usar praticamente nenhuma, que é a parte cara do tratamento. Então, quando você for fazer a fertilização in vitro, lógico, in vitro não vai ser o mesmo valor, mas vai ser quase o mesmo. Não vai mudar tanto. Não vai mudar tanto, porque você vai ter que descongelar o óvulo, aí você vai fazer a fertilização. O que você vai economizar mesmo é a medicação que você vai fazer, que você faria para estimular o ovário, que você não vai fazer. Que, como a gente já falou, a gente pode fazer estímulo com ciclo natural, porque a gente vai fazer só a transferência do embrião. Sim. Então, é muito mais fácil. Então, com medicação, com certeza economiza. Agora, com a FIV, muito pouco. Pouca diferença. Pouca diferença. De custo. Então, a pessoa que vai de hoje direto pra FIV, ela vai gastar mais ou menos a mesma coisa que alguém que opta por congelar agora. Isso. Mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos a mesma coisa. Um congelamento. E a outra dúvida, e essa é uma que eu sei a resposta, mas eu não sei com tanta precisão, que é taxa de sucesso e diferença de escolha entre congelamento de óvulo e de embrião. Boa. Porque isso é uma coisa que sempre, por exemplo, quando a paciente chega pra mim com 30 anos, ela me diz que ela não tem uma relação estável, ela não tem Sem nada, dúvida. e eu vou indicar, e eu tô indicando pra ela alguma coisa, é óbvio que é congelamento de óvulo, porque ela não tem um Sem relacionamento dúvida. estável, ela não tem embrião de alguém pra fazer. Sim. Mas um casal que já está firmado e que decide que vamos congelar porque esse não é o nosso momento de gestação, mas a gente quer pro futuro. O que eu vou te perguntar e depois eu vou te dizer o que eu falo pra depois ouvir o que você fala, tá? O que você orienta para este casal cuja decisão é queremos o nosso filho, mas não agora. Tá? A gente sabe que o embrião responde melhor do que o óvulo de congelamento. O que normalmente eu falo, assim, às vezes a paciente vem com a ideia de congelar óvulo e eu abro a ideia de congelar embrião, porque ela não tinha noção dessa questão, né? Que ela poderia fazer isso. Normalmente vem um casal mesmo, às vezes, com essa ideia. O que eu falo? O embrião, a gente tem uma noção da nossa chance mais palpável ali. Eu sei quantos embriões eu tenho, eu sei a qualidade dos meus embriões, então eu sei quantas transferências eu posso fazer, entendeu? Então eu tenho, de forma mais clara, a minha chance real de gestação. Mas não é o descongelamento, então, de um que é melhor do que de outro? Não. Ah, eu achei que fosse assim, o descongelar uma célula responde pior do que descongelar o embrião inteiro. Não Na é, verdade, só porque você já sabe o que você já congelou. Exatamente. E quando você descongela o óvulo, você não sabe o embrião que você vai formar. Exatamente. Olha, tá vendo? É lógico que, assim, o congelamento de óvulo é um óvulo. Ele é mais simples, né? Mas não é o fato do descongelamento. Entendeu? Então, assim, com o embrião, você sabe lá, eu tenho um embrião de D3, que é qualidade X, eu tenho um de D5, que é qualidade TAN, então eu sei mais, de forma real, o que eu tenho de chance. Óvulo, eu ainda vou descongelar, né? Ele pode não realmente passar bem pelo descongelamento. O embrião que não tá tão bom, eu sei que se eu congelar, eu sei que aquele embrião pode não passar bem pelo descongelamento, porque eu sei a qualidade morfológica dele, tá? O óvulo, eu tenho algumas avaliações, eu não sou embriologista, mas eu sei que tem algumas coisas que a gente pode avaliar ali em torno da qualidade do óvulo, mas é óvulo ainda. Eu não sei se ele vai fertilizar, eu não sei se ele vai, passar bem pro descongelamento. Então, às vezes, surpreende. Às vezes a gente tem 10 ovos, quanto fertilizados? 2. Entendeu? Então, assim, na verdade a gente congela, guarda e no final das contas a gente pode não ter nada. Assim, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Entendeu? As pessoas falam, tá, entendi, tudo pode acontecer. Nada é nada, tudo é tudo, tudo pode acontecer. Então, o embrião, eu falo, se é um casal que tá tudo bem,
que, né, tá combinado em engravidar, que é um objetivo dos dois, que é um casamento estável. Porque, assim, o embrião, ele tá atrelado aos dois. Isso. Esse é o meu problema com congelamento de embrião, entendeu? Ainda assim. É o 2. A gente nunca sabe o que é o amanhã. Isso. E a gente tem um binômio ali que uma parte do binômio tem um cronômetro correndo contra. Exatamente. Então, quando o casal vira pra mim e fala assim, então vamos congelar todos os embrião. Eu falei, opa, eu não concordo. Tem que pensar. Eu acho que você, mulher, eu sempre falo assim, desculpa, não tô dizendo que vocês vão se separar, eu não tô dizendo nada disso. Mas você, mulher, precisa pensar que se você tá fazendo isso como um seguro fertilidade pra você, se você congela um embrião, não é mais um seguro fertilidade seu. Não. É do casal. É o seguro fertilidade daquele bebê ali, daquele embrião. Porque não é mais seu. Não, é do casal. Na hora de implantar, depende de uma decisão de 2. Exatamente. E se ali acabar o casamento, aquela mulher não tem mais nada. Exatamente, perdeu. A não ser que eles entrem num consenso ali. Eu me separei dessa pessoa, mas ele vai deixar ter o filho dele. Já tivemos casos, mas enfim, não é a maioria, concordo. Porque, né, em muitos casamentos que às vezes, né, acabam terminando, não acabam tão bem, né? E aí o fato de ter um embrião, eu acho que o pior até é a nova parceira do aceitar, é isso, do que o próprio, né, homem, enfim. Então é isso, assim, o problema do embrião é isso. Você tem uma coisa mais palpável, você sabe exatamente qual é ali, o que você tem. Porque às vezes eu peguei o óvulo, não fertilizou, não tem embrião nenhum, faz de novo. Então você tá ali tendo uma noção mais próxima da tentativa de gravidez, tá? Mas o ruim é isso. Você tá... É uma coisa que você guardou dos dois. E tudo que você for fazer com ele precisa da assinatura dos dois. Né? Você já vai lá dizer o que você vai fazer se for um falecimento de um, o que você vai fazer com o outro, pra quem que você vai ficar. Os dois precisam assinar pra que você for fazer com esse embrião. Então, se por acaso se separar, acontecer alguma coisa, ela perde. Entendeu? Então, aquela reserva que ela fez pra tentar engravidar futuramente, ela não tem se ela se não separar. tem mais, ela vai ter que passar por todo o processo. A não ser realmente que a gente tem casos, né? Noticiário, assim, de jornal e tal, que alguns maridos faleceram, que as mulheres entraram na justiça e pediram. E, em mínimos casos, aí a gente tem alguma coisa liberada judicialmente pra mulher fazer a transferência. Ainda tem isso, né? Tipo, se não tiver um acordo anterior de mesmo que eu morra, eu tô autorizando ela a usar, se você morreu, acabou. Porque você não tem mais outra assinatura e acabou. Mas existe no consentimento do congelamento, em todos os lugares, né? A gente vai perguntando lá pra em caso de falecimento de um, em caso de falecimento do outro. Dos dois, pra quem que fica, tem tudo lá. Nossa, e eles tipo vão deixando testamento. tudo pronto. Deixa tudo pronto, porque a gente precisa saber pra quem a gente vai entregar aqueles embriões, né? Isso é outra coisa. A parte ética do negócio. Né? O óvulo é uma célula e é aceitável o descarte de qualquer maneira. Isso. Como é que tá o descarte de embrião hoje em dia? Então, a gente tinha um mínimo de 5, hoje em dia a gente tem um mínimo de 3 anos. Então, a paciente pode descartar quando tiver 3 anos de congelamento do embrião. Pode. A gente, em algum momento, teve alguma legislação ali há pouco tempo atrás que precisava de uma coisa judicial para descartar o embrião. Era assim: embrião só podia descartar depois de 5 anos de congelamento. Você podia chegar na clínica e assinar o consentimento. Olha, quero descartar, já tem 5 anos de congelamento, beleza. Quantos? Enfim, não sei. Descarte, ok, liberado. Depois veio a regra dos 3 anos. Então, assim, o mínimo, porque as clínicas ficavam com muitos embriões e a gente tá pensando no fato de, desistir do objetivo. Mas não, às vezes a paciente já tem 1, 2, 3 filhos e... É isso. Né, dependendo da idade, tem a questão da doação, que ela pode ou não pode. Então, assim, fica com aquele embrião ali sem ter o que fazer. Então, ela passou a ser o descarte 3 anos depois. E aí abriu depois uma coisa do CFM que, para descartar, precisava de uma autorização judicial. E aí complicou. Porque, teoricamente, né, o jurídico não entende muito disso. O que é embrião, o que é vida, o que não é. O que para mim representa, o que pro paciente representa, o que né, o médico representa. Então, assim, isso é discutido. Sim, né? Isso é uma discussão. São teorias diferentes, né? Então, aí criou-se um problema. Só que agora, hoje em dia, não precisa mais judicial. 3 anos você pode descartar. Assinar um consentimento direitinho. Você descarta o embrião. Então já é aceito a partir do momento que você se sinta confortável com aquilo. Sim. Você pode descartar embriões, tá? Antigamente tinha uma coisa que você podia levar para estudo e tal, mas aí o lugar tem que ter toda uma burocracia certinha, um papel legalizado para estudo, mas não tem. E doação? De embrião? Então, doação de embrião tem uma idade limite. A gente pode doar
Antigamente até 35, hoje em dia até 37 anos. Se você for uma pessoa que tem um embrião congelado, você pode doar para uma paciente que esteja esperando, que é uma fila enorme de pacientes aguardando embriões doados. Que aguardam embrião. Embrião. Que porque óvulo eu sei que tem muito mais, né? Sim, muito mais. Muito mais. Muito. E me corrija se eu estiver errada, mas existe até um trâmite de conseguir isso, sim, né? De óvulos, tipo assim, a mulher que quer óvulos, ela paga uma parte do tratamento de uma outra mulher. Não tem um negócio desse? Tem vários formatos, né, de recepção de óvulo. Tem, a gente chama de compartilhada, que é quando você tem pacientes na clínica também com desejo de fertilização, que por outro motivo, mas que tem um potencial ovariano ainda muito bom, que tem a chance de doar parte dos óvulos dela para uma paciente que não tenha esse mesmo potencial. E a gente faz a compartilhada, ou seja, a gente faz esse pareamento, uma paciente que está ali querendo doar e uma paciente querendo receber, tá? E a gente tem os bancos de óvulos, que normalmente são mais estrangeiros, ou seja, na Espanha a gente tem, na Ucrânia a gente tinha, mas a gente tem os bancos de óvulos que você pode solicitar a compra desses óvulos, que existe um pareamento também fenotípico, né, de toda a característica de página sanguínea, e aí você consegue comprar esses óvulos e receber Mas esses aí óvulos. os meus óvulos doados aqui no Brasil, a não ser que seja essa compartilhada, eles vão para ser usados em um banco de... Tipo, outro país compra do Brasil compra da Espanha. No Brasil, o que acontece? A gente compra de fora, porque no Brasil... A nossa adoção, né? Tipo, a recepção de alguma coisa tem que ser anônima, né? Seja de sêmen, seja de embrião. Então, eu não posso saber quem é que tá me doando, né? É sempre anônimo. E aí, por conta disso, a gente não tem bancos de óvulos no Brasil, tá? Então, não tem aquela pessoa que vai ali, oferece alguma coisa para ela congelar o óvulo e guardar o óvulo, tá? Começou a ter um banco nas clínicas do Brasil porque a gente começou com congelamento de óvulo. E aí, o congelamento de óvulo, o óvulo já tá ali. E aí, a paciente engravidou, não quis mais, existe essa opção de congelamento, tá? Mas não existia isso. Isso agora é novo, né? Essa nova regra permitiu-se esse tipo de doação. Antigamente, a gente só tinha a opção de compartilhada ou no banco estrangeiro. Porque lá na Espanha, por exemplo, é liberado, né? Você pode vender óvulos. Exatamente. Então, a gente entrava com uma burocracia toda imensa e solicitava essa compra, tá? Agora, aqui a gente já tem esses... Não é exatamente um banco. Às vezes tem ali alguma coisa que a gente chama de banco da própria clínica, que tem algum óvulo ali que, de repente, faz um pareamento fenotípico e a paciente consegue comprar da própria clínica. Mas a gente não tem... aqui na clínica eu tenho só um banco especificamente para isso. Não tem, entendeu? É assim que funciona. O de embrião é isso. É esperar alguma paciente descartar ou querer doar pra gente poder dar pra paciente que tá aguardando, que é uma filha enorme. Mas por que a pessoa escolheria o embrião direto e não um óvulo? Porque às vezes o custo da recepção de óvulos é muito alta, né? Porque primeiro, assim... Ela vai precisar pagar todo o descongelamento. Pois ela vai precisar comprar o óvulo e mais a fertilização in vitro, né? Então, assim, é um custo muito alto. Fora que, assim, dependendo da idade, se for um casal, um homem, por exemplo, de 50 a 60 e uma mulher que já tenha mais de 40, mesmo que ela compre esses óvulos todos, tem um homem que tem mais idade. Então, às vezes, é muito mais difícil. E o embrião é barato, né? Para fazer uma recepção de embrião, é barato. Você vai pagar aí o preço, talvez, de uma inseminação, por exemplo. É bem mais barato, bem mais barato. Bem mais barato. Então, muitas vezes, elas optam por essa questão. E dá super certo. Super certo, é bem legal. E última dúvida, prometo. Data limite de implantação. Então. Desculpa. Pra gente fazer existe alguma legislação pra isso? Existe, assim, porque isso muda toda hora, né? Mas antigamente a gente tinha 50 anos, tá? E há pouco tempo criou-se, assim, não ter tanto limite, é uma questão de bom senso. A paciente precisa ter uma avaliação clínica, médica, cardiológica, todo um atestado dizendo que ela está bem de saúde, que ela possa fazer uma gestação. Que o problema não é nem a transferência, o problema é essa paciente engravidar. Exatamente, né? São os riscos gestacionais numa paciente idosa. Isso, exatamente. Né? Então, a gente tinha essa regra de 50 anos, ficou com isso na cabeça, porque assim, depois dos 50... Mas é bom porque depois dos 50 a gente realmente fica mais preocupado, né? Sim. Então, e aí tem que fazer isso. Uma avaliação cardiológica, tem que ter alguém do pré-natal. Então, por exemplo, a paciente já tem que ter uma médica do pré-natal, porque depois, tadinho, né? Pra ela achar alguém que pode tope. Ser que alguém não queira, ou ninguém queira, né? Alguém que tope fazer esse acompanhamento. Então, ela tem que vir com isso já antes de conseguir engravidar, entendeu? Já tudo encaixadinho ali pra poder fazer a transferência do embrião.
Se ela tiver tudo bem, ok. E aí, seguir então, em frente. agora não tem limite. Não tem limite. Uau. Bom senso, né? E a paciente tem que estar ok para engravidar. Vamos esquecer, não vamos, né, esquecer que a gravidez é um processo... Sim, é o fisiológico não complicado. fisiológico. É uma mudança fisiológica muito grande, né? Exatamente. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Os riscos, exatamente. A gente, hoje em dia, apesar de ser uma coisa... Não é feia, mas assim, né, que... A gente já considera a primiparidade idosa de 35 mais. Então, assim, de 35 mais, você já tem risco de ter alterações de estilo de acompanhamento de vida da vida inteira, que com 35 mais já podem fazer a diferença na sua fisiologia pra gestar. Com certeza, já muda tudo. Aí, quando você vai pra 50, 55, 60, tipo, sem limite. Exatamente. Tem uma outra coisa que hoje em dia pode, que eu não falei, que é a parentalidade, né? A doação de óvulos por parentes, familiares, que hoje em dia pode. Antigamente a gente não podia. Então assim, eu vou doar os meus óvulos pra minha irmã, porque eu quero doar, e aí a gente passa pelo processo juntas e dou. Exatamente, até 4º grau. Então pode ser uma irmã, pode ser uma filha, né? Pode ser uma tia. Nossa. Tia é normalmente mais difícil que normalmente mais velha, né? Mas às vezes pode. Uma prima. Então isso agora é liberado. Primos podem. Podem. Então isso é liberado. Então dá pra gente... É uma situação também que a gente tem que conversar, ver direitinho, né? Tem que em alguns momentos precisa passar por psicólogo? Obrigatoriamente não. Mas a gente tem que ter outro bom senso de tentar entender aquela relação familiar. Dinâmica familiar. Exatamente. E em alguns casos a gente precisa... Na maioria. Eu ia dizer assim, gente, aquela querendo polemizar a especialidade ali, eu ia dizer assim, difícil contar com bom senso, né? Porque como é que eu vou contar isso? Eu conheço você e o seu bom senso, mas e aí? Eu conheço um bando de gente que não tem bom senso. É preocupante, como em todos os outros assuntos, né? Sim, em todos, mas é isso, assim, você vai receber, pode, tá escrito que pode, tá? Ela tem umas exigências, lógico, tem toda uma papelada para assinar, tem toda uma conversa, né, assim, e se elas aceitarem, isso legalmente pode. Mas você tem que, em alguns momentos, entender como é que funciona aquela relação familiar, isso é um problema, né? É um problema. Normalmente, eu costumo conversar assim e falo claramente, tá pensando o que você tá fazendo, assim, porque aquela busca de óvulo, aquela busca da gestação, eu preciso engravidar, e aí tá bom, eu preciso de um óvulo doado, pronto, achei, aqui, minha filha, entendeu? Mas aí você tem que pensar que o óvulo da sua filha vai fertilizar com o sêmen do seu marido, né? E que essa vai ser a relação, tudo bem, que ela vai gestar, assim, super entendo. A recepção, eu acho que é isso. Eu acho maravilhoso. Não, eu acho lindo também. Acho perfeito. Sinceramente, eu acho lindo. Eu acho que, poxa, a gente avançou pra caramba. Mas existe isso, né? A gente tem que pensar nisso. E muitas vezes, quando eu converso esse assunto, elas abrem, né, aquela... Nossa, nunca tinha parado pra pensar, porque... E cada vez mais a gente tem psicóloga dentro da reprodução assistida. O último congresso tinha a sala só de psicologia, tinha esse assunto e era muito legal. Né? Como é que fica o filho depois da recepção de óvulos, como é que é o filho depois da recepção de embrião, como é que essa relação entre familiares para recepção de óvulo. Né? Não é uma coisa simples. Porque hoje é fácil, né? Mas daqui a alguns anos tudo pode mudar, né? Então a gente é importante a gente conversar nunca é demais, né? Nunca é demais. Informação, o que eu sempre também falo. Nunca é demais. Informação nunca é demais. E aí, gente, entenderam um pouquinho sobre reserva ovariana, sobre congelamento de óvulos, sobre por que eu bato tanto na tecla de que, cara, pense sobre isso, se programe para isso. É viável para todo o Brasil? Não é, mas como a gente já falou em outros vídeos, como a gente falou semana passada e como eu já falei inúmeras vezes no canal, quando eu busco qualquer tema que o financeiro envolva, ninguém além de você sabe como você vai buscar e ajustar o seu financeiro para isso. Tem pessoas que é completamente fora da realidade, a gente vive num país muito díspare. Tem pessoas que parece não ser uma possibilidade, até que ela bota num papel e fala, cara, se eu não fizer isso é uma prioridade pra mim. Prioridades. Então, o que importa é você saber. Você saber que existe, você saber que você pode correr atrás disso, você saber que como funciona assim, custa mais ou menos isso. Demora tanto tempo e agora a decisão é de vocês. Conversar. Sempre conversar. Comenta aqui embaixo, conta, alguém já passou
pelo congelamento de óvulos. Eu já contei no vídeo de congelamento, eu falo do meu. Hoje eu falei de novo um pouquinho disso. Comenta se já passou por isso. Qual foi o que te fez tomar essa decisão? Se você tá na dúvida, por que isso ainda é uma dúvida pra você? Quem sabe a gente pode te ajudar nesse processo. Então comenta aqui, envia para as suas amigas, envia para todas as suas amigas. Eu acho que esse é um vídeo que, junto com outro que eu explico também de congelamento de óvulos, o cara passa pra todo mundo. Deixa todo mundo decidir, sabe? Só não vamos chegar no futuro e dizer, nossa, eu nunca ouvi falar sobre isso. Porque é muito triste a gente ver. Com certeza. Muito. A gente vê muito. E o Certo? tempo passou, já E o tempo passou. O tempo passou, já era. A gente consegue voltar atrás uma vez que tá congelado, mas o que não tá congelado a gente não volta atrás. Exatamente. Certo, galera? Beijo, até semana que vem.